Oi pessoas, tudo bem? Gente, hoje eu vou falar pra vocês um pouquinho sobre o que eu falei na semana passada com vocês, que eu fiz só um áudio pra vocês no WhatsApp, lembra? Não consegui gravar um vídeo. E falando um pouquinho disso, eu vou introduzir o assunto novo que eu quero falar com vocês, beleza? Gente, a dica que eu dei pra vocês na semana passada, na verdade, foi um exercício de coach que eu costumo fazer com os meus coaches, que eu acho excelente, principalmente na área de estudo e aprendizagem. Por quê? Porque na roda de capacidades, que foi o exercício que eu passei para vocês, a gente consegue mapear exatamente quais são as características que a gente acha que é importante a gente ter e a gente dá nota para elas, e com isso a gente consegue perceber onde a gente precisa começar a trabalhar, o que a gente pode fazer. Enfim, ele dá é como se você tivesse jogado as cartas na mesa e agora está começando a organizar. E muitas pessoas me deram feedback, falaram que fizeram a roda, que gostaram muito do resultado, que inclusive mexeu bastante, que a pessoa ficou até levemente incomodada, mas que o resultado foi excelente, que a pessoa conseguiu realmente perceber quais são as capacidades que ela precisa desenvolver para que ela consiga estudar e aumentar a capacidade dela de aprendizado. Bom, gente, baseada então, né, nos feedbacks que me passaram, eu escolhi um tema para a dica de hoje, que foi a capacidade que as pessoas mais questionaram, falaram que tem dificuldade, que não conseguem ter, que teve a pior nota aí. E essa capacidade é a concentração. As pessoas falaram já que eu tenho foco, eu tenho determinação, eu tenho vontade, eu até consigo, na hora que eu estou estudando, entender bem, memorizar, mas a questão é que eu não consigo manter isso por muito tempo, eu não fico concentrada, eu me distraio, eu fico pensando em outras coisas, e quando eu vejo, eu já li tudo e não entendi nada, não prestei atenção em nada. Gente, para deixar vocês um pouco mais confortáveis, eu já começo falando, isso é normal, isso acontece com todo mundo, tá? Mas a gente pode sim ter algumas estratégias para tentar diminuir isso e tentar aumentar então a nossa capacidade de se manter concentrado por um período de tempo maior, tá bom? Como a gente se mantém então concentrado por mais tempo? A gente precisa se concentrar e trabalhar um pouco naquilo que eu chamo de estado. Estado? Que estado? É o estado que, né, as regiões? Não é o estado com E maiúsculo, é um outro estado que é o nosso estado interno. É como a gente está se sentindo e se portando diante de uma situação que aparece pra gente. Dependendo da situação que acontece, a gente não, a gente pode ter um estado A, um estado B, enfim, nosso estado vai mudando conforme as situações vão aparecendo na nossa vida, né? Então, por exemplo, às vezes, quando acontece uma coisa muito ruim na sua vida, às vezes você acaba alterando muito seu estado, fica muito nervoso e não consegue ter uma posição diante dessa situação. Ou então você pode, por exemplo, se concentrar para manter um estado tranquilo, para ter uma mente mais ampla e conseguir resolver, por exemplo, esse conflito aí. Então, qual é o estado bacana quando a gente está falando de estudar e aprender? Bom, gente, eu acredito que o melhor estado para você estar nessa situação é um estado de tranquilidade, porém não, tipo, com sono, é um tranquilo focado, é um tranquilo que você tá atento, né, e prestando bastante atenção. E eu acredito que é muito tranquilo a gente alcançar esse estado se a gente fizer algumas coisinhas que eu vou passar aqui para vocês agora. Bom, gente, a primeira coisa que eu acredito que é importante na hora da gente manter o nosso estado, e isso não é só quando você quer manter um estado na hora de estudar, você pode fazer isso a qualquer momento que você começa a perder o foco, para você voltar ao foco, seja lá qual situação você vai estar inserido. Bom, gente, para a gente manter um estado mais tranquilo, a gente precisa fazer aquilo que todo mundo fala, que é dar os seus 10 segundinhos para respirar fundo. Gente, pode parecer clichê, pode parecer aqueles ditados de vó,
Mas você respirar fundo e se dar aqueles 10 segundos ajuda muito a você manter, né, um estado tranquilo e não deixar o desespero bater. Então, realmente começou a ficar, ai meu Deus do céu, não tô conseguindo, ai, não. Para, respira fundo, dá uns 10 segundos para você, olha, levanta da cadeira, mexe um pouco e volta. Você precisa, às vezes quando isso acontece com você, é a sua mente falando, pelo amor de Deus, né? Então, você dá um tempinho pra sua mente, conversa com ela, fala, ó, vamos continuar devagarzinho e vai voltando aos poucos. Beleza? Mas como fazer essa respiração? Só respirar normal? Se você só respirar normal, vai adiantar, mas existe um tipo de respiração que pode ajudar você a manter a calma e a tranquilidade e o foco mais rápido. É o que a gente chama de hiperventilação. É você respirar fundo, profundamente, várias vezes para oxigenar o seu cérebro, né? Então, fazer aquilo que a gente chama de hiperventilação. E falar, mas Jaque, como é que eu vou, você pode me falar, né? Como é que eu vou fazer uma hiperventilação no meio da prova se eu comecei a ficar nervosa na hora da prova? Bom, você pode, por exemplo, pôr a mão aqui na frente e talvez as pessoas vão pensar que você está com vontade de espirrar, mas aí o que os outros vão pensar não importa. Mas você respirar fundo algumas vezes faz com que você consiga dar aqueles 10 segundinhos para sua mente, para ela acalmar, ela conseguir colocar as coisas no lugar e com isso você abaixar aí essa ansiedade e conseguir manter o seu foco, a concentração mais tranquilo. Beleza? Uma outra forma que inclusive você pode fazer junto com a hiperventilação, que eu acho que é muito eficiente, é dar comandos para você mesma de que você vai relaxar, de que você vai ficar concentrada. Porque assim, gente, pode parecer meio clichêzão também, mas assim, a gente consegue sim dar comandos pra gente e é claro que eu não vou ser generalista e vou falar que tudo funciona desse jeito, mas eu sei sim que o nosso comportamento pode se alterar se a gente der um comando para que a gente altere esse comportamento. A gente pensar e se forçar a alterar esse comando. Então, na hora que você estiver lá hiperventilando, ou se você não quiser hiperventilar, você só faz isso, fecha os seus olhos e pensa assim, gente, eu vou manter um estado mais relaxado, vou conseguir me concentrar. E daí, quando você estiver dando esses comandos, é interessante que você seja o mais específica possível. Como assim? Já que você está dando um comando para o seu cérebro, dê um comando específico do que exatamente o que você quer. Então, eu vou me manter concentrada por pelo menos 2 horas na leitura desse texto, para que eu consiga realizar a atividade que eu tenho que fazer. Enfim, né? Você coloca lá a situação que você quer e dê esse comando para si mesmo. Eu tenho certeza que pelo menos um pouquinho você vai conseguir se concentrar melhor, porque você tá falando para você mesmo como você quer se portar, né? E você falando isso para você mesmo, talvez aí o seu cérebro lembre disso que você pediu para ele e faça isso de maneira mais eficiente. Beleza? Caso você não queira fazer isso durante a hora do seu estudo, se você estuda num lugar meio coletivo e não quer fazer isso, tudo bem que isso você faz na sua mente, você não precisa falar, então você pode fazer isso em qualquer lugar. Mas caso você queira potencializar aí a sua capacidade de se concentrar, você pode fazer esses autocomandos, vamos chamar assim, quando você for dormir também, né? Você fala que você vai se relaxar, que você vai ter uma noite de sono muito boa e vai acordar muito disposto e concentrado nos seus estudos. Né? Esses autocomandos, eles podem parecer muito simplesinhos e quando eu falo para as pessoas ficam tipo, tá, vou fazer. E eu sempre tive feedback positivo disso. As pessoas falam, nossa, super funcionou, Jaque. Porque aqueles 10 segundinhos que eu falo pra você. É um momento em que você passa pro seu cérebro, né? Passa pra sua mente o que você quer. E com isso também fica confortável pra você e você começa a fazer. Então, isso que você se propôs a fazer. Outras coisas que aí eu vou falar mais rapidinho que você pode fazer para aumentar aí a sua capacidade de concentração durante o momento de estudo. Gente, dormir bem é muito importante, se alimentar bem é muito importante, não né, ficar
panturrado de coisa, mas também não ficar com fome, né? A gente não consegue estudar quando tá com fome, né? Então, se você fica, sei lá, o dia inteiro na escola, o dia inteiro na faculdade, o dia inteiro no trabalho, leva alguma coisinha para comer, mas também não precisa levar um McDonald's lá. Sempre pensar nisso, porque é claro que o funcionamento do nosso corpo influencia na nossa capacidade de concentração, tá bom? Uma dica aí para caso alguém tenha dificuldade para dormir, além desse autocomando que eu falei, algumas coisinhas que eu considero importantes na hora que vai dormir. Desligar, parar de mexer em celulares e aparelhos eletrônicos pelo menos meia hora antes de dormir. A luz do celular e de aparelhos eletrônicos, ela, não consigo explicar muito bem, mas os nossos olhos, eles reconhecem ela de uma maneira diferente do que a luz do sol e a luz da luminária do quarto, por exemplo, né? Eles fazem com que ative muita coisa na nossa cabeça e a gente fica ligado por mais tempo, né? Ele demora para perceber que é para acalmar, né? Então, parar de mexer no celular e tomar um banho mais quentinho. Não precisa ser um banho pelando, né? Senão você vai, né? Não precisa ser uma caldeira lá, mas um banho mais quentinho ajuda, sim, a relaxar quando você vai dormir, tá bom? E no dia seguinte, para quem gosta, eu não costumo fazer isso porque eu acordo muito fácil, eu consigo, às vezes fico meio assim, mas na hora que eu levanto, eu já tô disposta para o dia, eu não fico com sono, enfim. Então, pra mim, isso não resolve muito, mas pra quem tem muita dificuldade de acordar, tomar um banho mais geladinho pra despertar. É bom você associar, né, o quente com o conforto para dormir e o frio para despertar. Isso é muito importante porque, por exemplo, vamos supor que você está estudando, está dando sono. Você pode, por exemplo, jogar uma água no rosto e na nuca mais geladinha, né? Que daí já vai estar associado desse jeito. Tá bom, gente? Bom, essas são as dicas de hoje. E o desafio, então, que eu vou passar para vocês é, basicamente, seguir essa dica, fazer a hiperventilação e os altos comandos e me passar o feedback de vocês de como tá sendo a concentração de vocês, se a concentração de vocês aumentou ou se vocês não perceberam a diferença. Mas eu tenho certeza que pelo menos um pouquinho de diferença vai dar, porque isso é como se fosse um descanso para sua mente. Eu tenho certeza que isso ajuda muito. Beleza? Uma ótima semana para vocês e eu espero vocês na semana que vem.